Bom dia a todos. É um privilégio enorme estar aqui com vocês nesse tempo de Páscoa, buscando o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Estende sua mão para o alto assim, em sinal de rendição total a Jesus Cristo, e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço quem está do seu lado, diga: você é lindo, você é linda. Que bom que você está aqui, que Deus se revele a você, que seja um tempo de visitação de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Eu creio que reforma começa pela porta. Quando Neemias recebe as notícias de que Jerusalém estava destruída, ele começa a chorar quando fica sabendo que os muros estão ao chão, mas que as portas da cidade tinham sido queimadas. E eu creio que na Páscoa nós celebramos a restauração das portas. A palavra Páscoa significa passar sobre. Quando o povo de Israel está ali no Egito, vem a última praga, e Moisés orienta o povo de Deus a passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E a Bíblia diz que o anjo da morte passa sobre as portas da casa dos filhos de Deus. Eu creio que aqui nesse lugar existem pessoas que foram marcadas pelo sangue do cordeiro, e de alguma maneira a porta já tem o sinal do sangue, e o anjo da morte não pode mais entrar, porque Jesus está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e nós celebramos um Deus que restaura portas na nossa vida. E hoje eu queria falar sobre esse tema, e queria te convidar a olhar para uma porta que Jesus nos chamou a observar com carinho, a restaurar em nome de Jesus. Quantos querem restaurar portas na vida aqui? Levante as mãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se você trouxe, abra lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Creio que a maioria aqui conhece esse versículo até de cor. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje eu queria falar sobre a reforma, a restauração que precisamos fazer na porta da comunhão. Nós escolhemos a que ou a quem damos lugar em nossas vidas. Nós escolhemos se damos lugar a sentimentos bons ou ruins. Nós escolhemos se damos lugar em nossas vidas para relacionamentos nocivos, tóxicos, ou para relacionamentos saudáveis. Nós escolhemos se damos lugar nas nossas vidas a ambições que nos fazem crescer, que nos projetam, ou a ambições que nos diminuem. O fato é que nós tomamos a decisão do que entra ou não na nossa vida. A que damos lugar? E esse texto, sem dúvida, é um convite para darmos lugar a Deus em nossas vidas. Tem uma musiquinha que a minha filha, eu tenho 2 filhos, um tem 3 anos, o Benício, e outra, a Nina Carolina, tem 1 ano e 5 meses, 6 meses. E ela gosta de uma musiquinha, ela não sabe cantar muito, Zé Neném, mas tem uma que quando a gente canta, ela faz os sinaizinhos com a gente. Eu acho um barato.
E diz assim, você deve conhecer: toque, 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 alguém batendo a porta. Toque, 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 alguém querendo entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Ela faz assim: não, 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 você não pode entrar. Mas tem a sequência, canta comigo: toque, 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 alguém batendo a porta. Toque, 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 alguém querendo entrar. Quem? É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Uma salva de palmas para vocês. Olha, mas a Nina canta melhor que vocês. É muito mais bonitinha ela cantando. Essa música de criança fala de uma verdade. Nós podemos dar lugar ou não para Jesus em nossas vidas. E é interessante porque aqui ele usa uma palavra, esse convite, que é a palavra cear. Existem 3 palavras no grego para refeição. Uma é o cafezinho, outra é o lanche que eles faziam normalmente no almoço para poder trabalhar, e a outra palavra é refeição que não tinha hora para acabar. No Oriente, convidar alguém para ir na sua casa era um convite para um tempo de comunhão e de conversa. A palavra usada aqui para refeição é essa: o jantar que não tem hora para acabar. O que Jesus está aqui pedindo é uma comunhão mais íntima. Abram a porta, restaurem a porta, para que haja lugar para mim, para que haja lugar para uma intimidade mais íntima e mais profunda com Jesus. É interessante porque quem está escrevendo essa história é João. João é um homem simples, um homem que estava passando por momentos difíceis na sua vida. Haviam arrancado do meio dos seus familiares, os seus melhores amigos tinham sido assassinados, alguns até com requintes de crueldade. E agora esse homem estava vivendo numa espécie de campo de concentração. A ilha de Patmos era um lugar onde as pessoas tinham que viver a custas de trabalhos forçados. E eu posso imaginar a situação de João, as suas memórias, no tempo do imperador Nero, onde a perseguição religiosa se intensificou. Nero empalou cristãos vivos e ateou fogo, e fez deles tochas para iluminar os seus jardins. Nesse tempo, ele costurou peles de animais selvagens em alguns cristãos, e soltou seus cachorros de caça, numa espécie de brincadeira sádica. João viu muita coisa feia, João viu muito amigo indo embora, João tinha perdido muito, e agora nessa ilha, nesse lugar, longe de tudo, longe de todos, ao invés de dar lugar ao ressentimento, ao invés de dar lugar às mágoas, ao invés de dar lugar à dor, ele abre o coração para uma comunhão mais íntima para com Jesus. E quando ele faz isso, ele abre a porta, a presença de Deus vem e o visita, e ele recebe revelações de Deus profundas para a sua vida e para a igreja. E aí surge o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, tirar o telhado, tirar a cobertura, revelar. E ele recebe revelações do alto, que confortam a sua vida e confortam a igreja que está passando por tempos de dificuldades. E aí escreve essa carta, a igreja de Laodiceia. E nessa carta, ele vai dizer a esses irmãos: Jesus está batendo a porta. Vocês precisam restaurar a porta, reformar a porta. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus: abre a porta da tua vida para Jesus entrar. Abre a porta da tua vida, não para as mágoas e ressentimentos, não para os traumas e machucados, não. Abre a porta, Ele vai entrar e restaurar a tua vida. A revelação de Deus não vai cessar na tua história. Ele está batendo a porta. Tem lugar para Jesus hoje aqui, amém? Quantos querem buscar junto comigo uma comunhão mais íntima e mais profunda com Jesus nesse lugar? Levante as mãos. Aleluia.
Hoje eu quero estudar alguns passos que precisamos dar se queremos que Jesus tenha lugar na nossa vida, se queremos uma comunhão mais íntima, se queremos restaurar a porta das nossas vidas. Primeiro passo: conhecer a Jesus. Primeiro passo é conhecer a Jesus. E é interessante porque nessas cartas que João escreve às igrejas, ele começa sempre apresentando Jesus. E aqui não é diferente. No versículo 14 ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O primeiro passo, se queremos restaurar a porta da vida, se queremos uma comunhão mais profunda e mais íntima, é conhecer de fato quem é Jesus. E é interessante porque esta era uma preocupação do próprio Cristo. Em determinado momento, em Marcos 8, ele chama os discípulos e vai perguntar: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos voltam dizendo: olha, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João que ressuscitou. E aí ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Mas quem é esse? Quem é esse para você? Quem é Jesus de fato para você? Para muitos ele é um líder carismático, para outros ele é um revolucionário que tentava libertar os judeus do jugo da escravidão de Roma. Para outros ele era simplesmente um homem sábio, um mestre com muita sabedoria. Para outros ele é um espírito iluminado que chegou ao mais alto grau de evolução. Mas quem é Jesus para você? Quem é este homem que divide a história em antes e depois dele? Quem é este que durante toda a história, escritores famosos, filósofos, em todos os tempos falaram sobre ele? Quem é esse que em todos os lugares do mundo se encontra as mais diversas expressões de arte, revelando e mostrando quem ele era? Quem é Jesus para você? Hoje eu quero te apresentar Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. João vai apresentar Jesus de três maneiras, três títulos ele vai dar: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E ele vai falar que ele é o princípio da criação. Hoje eu só vou explicar Jesus, o Amém de Deus. A maioria de nós conhece essa palavra Amém como assim seja. Ela normalmente termina as nossas orações. Mas o que representa esse título? O que representa Jesus ser o Amém? Quem já leu a Bíblia vai ver que muitas vezes Jesus começava as suas profecias e os seus ensinamentos dizendo: em verdade vos digo. Sabe que palavra é essa? Amém, amém vos digo. Quando João o apresenta como Amém, ele está mostrando um jeito de Jesus falar, o destacando. Ele é aquele que o que ele disse aconteceu, o que ele fala se cumpre, dá certo. E existia um texto conhecido em Isaías que apresentava o Deus do Amém. Isaías 65:16 diz: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus do Amém. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus do Amém. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas, estarão ocultas aos meus olhos. Jesus é o Deus do Amém, aquele que dá a última palavra, que diz: assim o seja, e assim o é, porque Ele faz as coisas acontecerem. E hoje eu vim apresentar para você Jesus, o Amém de Deus. Ele está batendo a porta.
E se você abrir a porta para Ele, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Ele é o amém de Deus. Assim seja, e assim o é, aleluia. Eu lembro de histórias da minha vida onde eu experimentei esse poder de Jesus, de fazer as coisas acontecerem. São várias as histórias, mas uma que me marcou bastante foi um tempo difícil na minha vida, que eu abri a porta do meu coração para ressentimentos, para mágoas, e aquilo me fez tão mal que eu fiquei prostrado. E o meu pai, preocupado comigo, me mandou para um retiro, um lugar maluco. Fiquei 20 dias nesse lugar. Só sai daí quando estiver bom, filho. E aí fui parar numa chácara. Eu sou de uma igreja mais tradicional. Eu sou um batista meio estragado, mas confesso que eu cheguei nessa reunião e eu fiquei assustado. Era a reunião de libertação, primeiro dia que eu cheguei. Eu cheguei lá no fundo, veio uma irmã expulsar meus demônios. Eu falei, meu Deus, vim parar no lugar de louco. E aí fiquei lá ouvindo tudo aquilo. Um dia, 2 dias, 3 dias, fiquei 20 dias. E tinha um lugar lá chamado Casa do Oleiro. E eu falei, Deus, tem tanta coisa que eu preciso arrumar na minha vida que eu não entendo. Eu estava querendo parar tudo, mas eu todo dia ia na Casa do Oleiro. E ali tinha um tempo de oração. Eu nunca vou me esquecer, um dia eu estava naquele lugar de oração e resolveram fazer uma reunião ali, estava todo mundo junto comigo, naquele lugar, um monte de gente, num auditório um pouco menor do que esse, e de repente chega uma mulher de saião, coque no cabelo. Eu falei, meu Deus, e ela começa a orar, eu estava lá no meio ouvindo as orações, e de repente ela aponta para mim. Eu falei, ixi, lá vem. E ela começa a dizer, filho, o inimigo tentou te matar. Quando você estava no ventre da sua mãe, você se enrolou no cordão umbilical e era para você ter morrido. E sabe, essa história eu lembrava bem. Quando eu era criança, minha mãe me contou essa história. E eu era pequeno e resolvi compartilhar com um amigo. Só que eu não lembrava bem a palavra cordão umbilical. Então eu falei para o meu amigo que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era um pouco mais velho, mais sabido, olhou para mim e falou, mas você foi vomitado? Mas aquela mulher não tinha como saber essas coisas. E ela começou a falar de situações específicas da minha vida e falar, olha, Deus tem um propósito. Não abandone o teu chamado, não vire as costas. Deus vai fazer isso e isso. E começou a profetizar na minha vida. E foi tão forte aquela experiência, que eu saí daquele lugar chorando. E naquele dia, foi um dia de restauração de Deus. E sabe, tudo que aquela mulher falou naquela manhã, aconteceu na minha vida. Porque Jesus é o amém de Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Eu lembro do dia que eu estava chorando no chuveiro. E eu pedi, Deus, me dá um sinal do teu amor. Quando eu saí, abri a porta, toco o telefone. Eu vou atender o telefone, era um amigo meu. E ele disse, Michel, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas Deus mandou ligar para você e dizer que Ele te ama. E eu comecei a chorar na beira da cama, porque ele lia um texto da palavra de Deus, que era exatamente aquilo que eu estava vivendo. O Deus que faz as coisas acontecerem. Ano 2017, eu estava num culto lá na igreja, lotado, uma conferência, aparece um pastor que eu nunca tinha visto. E no meio da conferência, aquele cara me chama pelo nome. E ele começa a trazer um recado de Deus. Ele fala para mim, você tem alguém na sua família que trabalha com dança? A minha esposa tem uma escola de balé. Eu falei, tem. Eu estou vendo uma flecha. Isso vai servir para plantar igrejas e para restaurar a vida de muitos. Hoje, a escola da minha esposa, a gente começou um projeto social ali com 20 crianças no Parolim. Dávamos aula de graça, fazíamos ali um lanche e discipulávamos aquelas crianças. O projeto cresceu para 60, depois para 100. Abrimos bases na cidade, hoje são 700 crianças sendo discipuladas.
Uma igreja já foi plantada no Parolim, porque Jesus é o amém de Deus. Ele continuou: olha, eu vejo o teu ministério cruzando as denominações, cultos nos estádios acontecendo, aleluia. Aconteceu em 2017, esse ano, 2019, vai acontecer de novo, dia 27 de julho. Eu estava orando ano passado: Senhor, é para fazer de novo? Não quero fazer evento pelo evento. Se é, me dá um sinal financeiro. Quando eu abro a porta da sala, a secretária está com um envelope e falou assim para mim: Michel, acho que deixaram um livro para você. Eu fui abrir o livro, não era um livro, era um maço de dinheiro. Tinha 20 mil reais no envelope e estava escrito assim: Arena da Baixada 2019. Sabe quem é Jesus? O amém de Deus. Esse homem que estava me dando a palavra falou assim: Michel, você vai pregar nas nações. E quando terminou o movimento, ele falou: olha, tirou a carteira, 100 quetzales, falou para mim: é para o lugar aonde você vai pregar, na Guatemala. Você vai pregar lá um dia. Ano passado, eu, Carlinhos e mais um grupo de pastores estávamos na Guatemala. Quando eu estou no aeroporto, na conexão em Miami, eu escuto alguém me chamando: Michel. Michel, eu olho, sabe quem era? O pastor da profecia aqui em Curitiba. Ele falou para mim: Michel, aonde que você está indo? Falei: irmão, eu estou indo para Guatemala. Abri a carteira e tirei os 100 quetzales, mostrei para ele. Ele começou a chorar, nós dois juntos no aeroporto. Sabe por quê? Quem é Jesus? Ele é o amém de Deus. Ele faz as coisas acontecerem. E hoje eu vim dizer para você: as coisas vão acontecer na sua vida se você abrir a porta para Jesus entrar. Se ao invés de deixar qualquer um, ou deixar o anjo da morte infernizar a tua vida, você restaurar as portas e abrir espaço para uma comunhão mais profunda com Jesus, o amém de Deus vai fazer tua casa dar certo, teu relacionamento dar certo, teu ministério dar certo, porque quando Ele dá a última palavra, as coisas acontecem. Quantos querem abrir a porta para o amém de Deus? Levantem as mãos. Aleluia. Primeiro passo: você quer uma comunhão mais íntima, você precisa conhecer Jesus em sua plenitude. Segundo passo, precisa tomar uma decisão. Versículo 15 e 16 diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Segundo passo é tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Jesus está criticando aqui a indiferença dessa igreja. A Laodiceia não tinha reservatórios próprios de água. As águas chegavam até Laodiceia por aquedutos que percorriam cerca de 10 quilômetros. E por isso, quando a água desembocava na cidade, ela chegava morna. Quem já tomou água morna aqui? Levanta a mão. É ruim demais. Dá enjoo. E Jesus está pegando essa figura para dizer para eles: olha, essa é a condição espiritual de vocês. Vocês são mornos, indiferentes. Vocês estão em cima do muro. Vocês não romperam com o pecado. Vocês não buscam a mim diariamente. Vocês têm uma comunhão parcial. E sabe, Jesus não quer um relacionamento pela metade. Ele não quer te dividir com outros. Ele quer um relacionamento contigo verdadeiro, total. Não tem lugar na presença de Deus para mais ou menos. Não tem lugar para quem está em cima do muro. Jesus não considera aqueles que são como água morna na sua vida espiritual. Esses dias eu tive o privilégio de ouvir o testemunho de Jim Caviezel. Ele foi o personagem, o ator que fez o personagem de Jesus no filme A Paixão de Cristo. Quem viu esse filme aqui? A maioria. E é interessante porque ele diz que quando o Mel Gibson o convida para fazer o filme, ele era um cristão mundano, e ele se sente constrangido de fazer esse papel. Mas aí ele
começa a ler a Bíblia, e aquilo desperta para uma busca mais profunda de Deus. E nesse processo ele entende que deveria fazer o filme. E aí o Mel Gibson liga para ele de novo. E aí? Ele diz, olha, eu quero aceitar. E ele começa a tentar dissuadi-lo. Olha, veja bem o que você vai fazer. Você vai ficar marcado no mercado. Você está numa ascendência. É isso que você quer. E ele fala, olha, não sei se você reparou, mas as iniciais do meu nome são JC e eu tenho 33 anos. O Mel Gibson fala, cara, você está me assustando, desliga o telefone. E aí eles começam as gravações das cenas. E ele é um cristão mundano, mas ele diz que em determinado momento, na cena das chicotadas, ele está ali e eram atores italianos que faziam esse momento. E eles estavam com dificuldade de fazer o movimento certo para usar o chicote. E o Mel Gibson começa a falar, é que nem um jogador de beisebol, mas na Itália ninguém joga beisebol. E aí ele falou, não, é um movimento igual cricket, mas o movimento do cricket é diferente. E aí quando eles fazem o movimento, o chicote acaba resbalando, pegando as costas do autor e abre 35 centímetros nas suas costas, ele cai prostrado. E ele diz que naquele momento, quando ele cai prostrado, ele cai em si. O que Jesus fez por mim? Eu levei só uma, eu não consigo levantar. O que eu estou fazendo com a minha vida? E naquele momento Deus começa uma obra na vida daquele homem. Ele começa a sair de cima do muro e entende quem Jesus é. E qual deveria ser o seu compromisso com Jesus. Ele dizendo que depois daquilo começa uma série de incidentes. O seu ombro é deslocado na cena da crucificação. Ele tinha perdido 20 quilos para fazer o papel do personagem. E ele pega uma pneumonia severa. Ele diz que uma batalha tão intensa começa a acontecer que no final do filme ele tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Chega em determinado momento antes da cena da crucificação e ele sente uma presença maligna dizendo para ele, se você fizer isso, você vai morrer. Mas ele disse que naquele momento, depois de se reconciliar com o Pai, ele tinha certeza que se morresse naquele instante, ele estaria na presença do Senhor. Ele fala, eu decidi ir até o final. Última cena no set de gravação, 250 pessoas na sala. Alguns eram crentes, outros incrédulos, e um monte de cristão mundano que nem eu. Mas quando eu estava naquela cena, a última cena do filme, quando eu estou para ser erguido, um raio cai no set de gravação, e todos caem com a boca no chão, se prostram sem perceber diante de Jesus. Eu creio, meu irmão, hoje um raio vai cair nesse lugar. Porque não tem como ficar na presença dele indiferente. Talvez você chegou aqui com uma vida mais ou menos, e você sabe que é mais ou menos. Você não tem devocional, você não busca o Senhor diariamente. Existem pecados que você abriu a porta e eles têm te dominado. Mas hoje Jesus está neste lugar. A glória de Deus vai nos visitar essa manhã. E a indiferença vai cair por terra na tua vida. Porque Jesus está te convidando a tomar uma decisão de seguir a Jesus, custe o que custar, que levante as mãos. Aleluia. Terceiro passo. Você quer uma comunhão mais íntima e mais profunda? Você precisa reconhecer sua condição. Sua condição sem Deus. Versículo 17 diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O terceiro passo é reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Você quer que Deus reforme a porta da tua vida? Você quer que Ele te dê controle do que entra e sai? Você quer dar espaço para Jesus? Você precisa reconhecer quem você é. E é interessante porque ele começa a usar características da cidade aqui para revelar a condição espiritual daqueles irmãos naquela igreja. E a primeira
condição que ele revela é que eles eram pobres. Vocês são pobres. A cidade de Laodiceia era uma das cidades mais ricas do Império Romano. Laodiceia era um centro bancário e as riquezas do império iam para lá. Existiam 3 estradas importantes que passavam em Laodiceia e a tornaram um centro comercial muito importante. 61 depois de Cristo aconteceu um terremoto nessa cidade, acabou com tudo. Eles reconstruíram a cidade com seus próprios recursos, não pediram ajuda para ninguém, nem para Roma. Laodiceia era uma cidade rica, obrigado. Laodiceia era uma cidade rica, próspera, importante. Mas talvez por essa riqueza eles se tornaram independentes, autossuficientes. E agora Jesus está dizendo: olha, vocês, apesar da riqueza, são pobres espiritualmente. Pobres. E sabe, eu vejo tantas pessoas que estão pobres, correndo atrás das riquezas desse mundo, correndo atrás do sucesso, correndo atrás de tantas coisas, estão deixando de lado o mais importante. As riquezas que a traça e a ferrugem não consomem. Esses dias eu conversei com um empresário. Esse irmão veio me procurar logo depois do culto que realizamos ali na arena, e o que impactou a vida dele foi aquele coral da Cristolândia, que nós trouxemos 300 homens que saíram das ruas e agora estavam cantando ali naquele estádio, dizendo que foram restaurados por Jesus. Eu não sei se já foi para Cracolândia, irmão. Formigueiro humano. Eu, quando fui lá a primeira vez, o pastor me convidou para pregar nessa missão, eu fiquei impactado. Eles abrem a porta assim, entra 200 pessoas de uma vez, querendo comer alguma coisa. E aí tem um culto. Eu preguei, quando terminou, o missionário veio, ele diz: ó, quem quer largar essa vida, vem para cá. E os caras trazendo cachimbo, tudo que você pode imaginar, colocando em cima do púlpito. E aí ele diz: quem quer sair dessa vida, ó, vem para trás. Naquele dia foram 12, os carros na frente, termina todo mundo na Kombi indo para casa de recuperação. Mas aquele homem ficou impressionado com aquele movimento, porque ele falou: Michel, eu corri atrás das riquezas desse mundo. Eu acordava às 6 horas da manhã e voltava 10 horas da noite. Era todo dia, e eu enriqueci. Eu alcancei muita coisa. Hoje eu sou um homem que tem bens e que tem recursos, mas eu perdi a minha casa. Meu filho se envolveu com drogas. A gente está num processo de restauração na nossa casa, porque eu me perdi. E sabe, tem tanta gente aqui, você é novo, você é jovem, deslumbrado com as coisas da vida. Cuidado para não sair correndo atrás do sucesso profissional, seja lá qual for, e perder o mais importante. Talvez você fique rico, talvez você tenha recursos, mas você vai ser pobre espiritualmente. Essa era a condição de Laodiceia. E ele continua, ele vai dizer: vocês estão cegos. E Laodiceia era um grande centro médico. Em Laodiceia, alguns médicos ficaram tão famosos que eles se tornaram esfinges de moedas na época. Existiam 2 remédios muito famosos, muito conceituados, que eles exportavam para todo o império, que era uma pomada para os ouvidos e um colírio para os olhos. E aí Jesus vai olhar para esse cenário e vai dizer: olha, vocês exportam medicina para o mundo, remédio para curar os olhos das pessoas, mas vocês estão cegos. E sabe, em Coríntios a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não creiam. E talvez existam pessoas aqui que não entendem quem é Jesus, porque uma cegueira espiritual tomou conta da sua vida.
Você é um cego que não pode entender os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Mas existe um outro tipo de cegueira, que não é a cegueira total, mas a cegueira parcial. Existem milagres na Bíblia que para mim são didáticos. Um deles é quando Jesus cura o cego de Betsaida. Ele o leva para fora da cidade, e aí Jesus vai lá e cospe, e passa aquele negócio com um pouco de terra no olho do cara. Esse pecado é diferente, Carlinhos. Esse pecado, esse milagre é meio diferente. Jesus passa cuspe no olho do cara. E aí o que acontece? Ele começa a enxergar, mas enxergar o quê? Quem lembra? Ele começa a enxergar as pessoas como se fossem árvores. Pessoas como se fossem árvores. E aí Jesus tem que tocar de novo nos seus olhos. E aí é quando Jesus toca a segunda vez que os seus olhos são plenamente abertos. Sabe, eu creio que Jesus queria falar com os seus discípulos. Existem discípulos que não conseguem enxergar plenamente os propósitos de Deus. E talvez você chegou aqui e você não entende o que Deus tem para a tua vida. Você não consegue enxergar realidades espirituais que cercam a sua casa. Você não é capaz de discernir. Hoje Jesus veio aqui para te mostrar qual é a sua condição. Sem Deus, nós somos pobres, nós estamos cegos e nós estamos nus. Laodiceia também tinha fábricas de túnicas. Existia uma ovelha nessa região que tinha uma coloração violeta escura, que deu origem a uma túnica chamada trimina. E a trimina se tornou muito famosa. Eles exportavam isso para todo canto. Alguns conheciam Laodiceia como Laodiceia de Trimina, por causa da túnica que era fabricada ali. Jesus vai dizer: vocês exportam roupa para o mundo inteiro, mas vocês estão nus. Ele está falando do pecado. A nudez na Bíblia tem a ver com a condição do pecado. E nós sem Deus estamos presos a essa condição. Somos pecadores falhos. E não tem como adentrar numa comunhão mais profunda com Deus sem entender quem nós somos. Quem nós somos? Eu gosto do testemunho de John Newton. Quem já ouviu aquela música Amazing Grace aqui? Levanta a mão. Já ouviu essa música? Meu Deus. Você sabe tocar Amazing Grace? Aí alguém? Não? Essa é meio no teclado, talvez o irmão, não. Bom, não sei, irmão. Essa música é uma das mais conhecidas no mundo cristão. E é interessante porque ela conta a história de um homem. Ele escreveu a letra, John Newton, mas a melodia é de autor desconhecido. Alguns dizem que eram os cantos de lamentos dos escravos negreiros, que ficavam nos navios negreiros, E John Newton, ele era um comerciante de escravos. Em uma das suas viagens, num navio negreiro, esse navio sofre um naufrágio, acontece um acidente, e eles ficam à deriva cerca de 1 mês, e vai acabando a ração, vai acabando a comida, não tem mais nada, e o povo desesperado. E nessa situação ele encontra o Novo Testamento dentro do barco. E aquele homem que achava que Deus não olhava para ele, que a sua vida não tinha jeito, o cara com a vida detonada, ele começa a ler sobre a graça de Jesus. E aquilo o alcança de tal maneira que ele entende. Saindo dali, ele tem um encontro com Jesus, e a sua vida é transformada. Ele larga essa vida de comerciante de escravos e se transforma num sacerdote, num clérigo. E um dia ele compõe essa canção que conta a sua história. Ele vai dizer nessa música: maravilhosa graça, que doce som, que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Aleluia. Você quer ter uma comunhão mais íntima com Deus? Levante as mãos.
da onde Ele te tirou. Lembra qual era a tua condição. Você estava perdido. Pobre, cego e nu. E quando entendemos quem nós somos, quando ouvimos Jesus batendo a porta, a gente não tem dúvida, uma grande honraria, pode entrar. Pessoas perderam a comunhão com Deus porque esqueceram quem Jesus é e quem elas são. E quando a gente perde isso de vista, a gente despreza aquele que é mais importante. Eu queria terminar a mensagem falando do último passo. Você quer aqui ter uma comunhão mais profunda com Deus? Quer que Ele reforme as portas? Desfrute os privilégios da intimidade. Desfrute os privilégios da comunhão. E aí o texto vai começar agora a descrever alguns privilégios. Eu ouvi uma história de um irmão que ele foi fazer um cruzeiro num navio chique. E ele não tinha muito dinheiro, usou todas as economias para comprar passagem para o cruzeiro. E então ele resolveu fazer sanduíche de salame, para passar os dias sem ter que pagar as refeições. E aí ele passa uma semana comendo sanduíche de salame, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando chega na segunda semana, ele não aguenta mais comer sanduíche de salame. E ele vai procurar o cozinheiro do navio e vai falar assim: por favor, deixa eu comer alguma coisa. E conta a sua situação. Olha, eu estou aqui quase 10 dias comendo sanduíche de salame. E o cozinheiro do navio vira para ele e fala: você não sabia? As refeições estão incluídas no pacote. Que raiva! Tem muito crente vivendo assim, desperdiçando privilégios que só a comunhão com Jesus pode trazer na nossa vida. E ele fala de 3 privilégios. Ele vai dizer: compre de mim ouro refinado pelo fogo. O que é esse trem, pastor? O que é esse negócio de ouro refinado pelo fogo? A maioria dos estudiosos bíblicos concordam que o ouro refinado pelo fogo é a bênção que vem após o tempo da prova. É quando nos mantemos fiéis na provação e experimentamos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Eu lembro muito da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei diz para ele: olha, se vocês não se prostrarem diante da estátua que eu construí, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Eu gosto da resposta deles. Eles dizem: olha, rei, nós não sabemos se Deus vai nos livrar ou não, mas fique sabendo de uma coisa: nós não nos dobraremos à imagem que o rei construiu. O que acontece? São lançados no fogo, mas dentro da fornalha eles encontram ouro refinado pelo fogo. Havia uma presença como a de um filho de um Deus. O próprio Cristo estava no fogo com eles. E eles saem intactos. Olha, jovem, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua prova, mas quando experimentamos comunhão íntima e verdadeira, e passamos pelas provas fiéis, encontramos ouro refinado pelo fogo, aleluia. Eu lembro do jovem que entrou na minha sala chateado. Sua esposa tinha o traído, relacionamento acabado, destruído, casamento. E ele entrou na sala chateado e decidido a fazer tanta coisa. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele. Ele estava sentado na cadeira na minha frente. Eu falei para ele: cara, você tem duas opções hoje aqui. Você pode escolher fazer as coisas do teu jeito, ou escolher fazer as coisas do jeito de Deus. Você já tentou muitas vezes do teu jeito e não deu certo. Eu queria te ajudar a tomar a decisão de fazer as coisas do jeito de Deus. E ele disse: pastor, eu quero fazer as coisas do jeito de Deus. E eu olhei para ele e falei: vai ser muito difícil, mas se você fizer,
você vai experimentar a fidelidade de Deus na tua vida. Nós nos ajoelhamos na sala do meu escritório lá. E começamos a orar. E ele chorava tanto. E eu com a mão na cabeça dele, clamando ao Senhor, Deus faz algo. Mas de repente, enquanto nós orávamos, os olhos daquele moço foram abertos. Ele falava: pastor, eu estou vendo. Eu falei: o que você está vendo? Eu estou vendo um guerreiro, um soldado. E ele está com uma espada, e ele colocou essa espada no meu ombro. O que é isso? Eu falei para ele: hoje Deus está levantando um valente na sua casa. Você vai se levantar para guerrear. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas hoje Deus está levantando um guerreiro. Ele vai abrir as portas para Jesus da casa e ele vai entrar. Aquele moço começou a acordar às 5, 6 horas da manhã, e todos os dias, e orar pela sua casa, pela sua família. Ele dizia: pastor, tinha dia que eu via os demônios na janela tentando entrar, mas eu guerreava. O casamento dele foi restaurado, seus filhos são restaurados, a sua família está toda na igreja, sua esposa buscando a Deus como nunca antes. Eles vão no culto, eu não reconheço. Sabe por quê? Existe ouro refinado pelo fogo. Nós lá em casa estamos passando por um tempo muito difícil. Minha mãe tem uma doença rara, uma síndrome rara, chamada síndrome de Hinton-Lambert. Uma ataxia cerebelar, ela está perdendo todos os movimentos do corpo. Os prognósticos são os piores possíveis. E é muito ruim você ver alguém que você ama sofrendo. É muito difícil. Mas sabe, quando buscamos a comunhão com Deus, existe ouro refinado pelo fogo. Um dia nós estávamos na beira da cama e a minha mãe, no começo da enfermidade, ela dizendo: que vontade de tocar piano. Minha mãe dava aula de piano quando era mais moça, mais nova. E nós tínhamos vendido, ela tinha parado de tocar. Ela falou: eu passo tanto tempo em casa, se eu tocasse piano ia me fazer bem. Minha tia saiu daquele encontro, estava perto do aniversário da minha mãe. Ela falou: queria tanto dar um piano para minha irmã. E ela foi pesquisar os preços, era tudo muito caro, um absurdo de caro. Falou: não tenho condições. E ela começou a orar: Deus, eu queria tanto que o Senhor me ajudasse a dar um piano para minha irmã, e que isso fosse sinal do seu amor para ela. Um dia ela está fazendo compras, ela recebe uma ligação de uma irmã: Cris, tem um empresário aqui da cidade que está indo embora para o exterior, e ele tem um piano de cauda, coisa mais linda. E ele me pediu para encontrar uma pessoa que realmente precisa do piano, que ele quer dar de presente esse piano. Você conhece alguém? No dia do aniversário da minha mãe, estava lá o piano com um laço vermelho, coisa mais linda. Ela entrou na sala, eu comecei a tocar parabéns. E foi tão gostoso aquele dia. Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu lembro. Para mim é um sinal do amor de Deus. Existe ouro refinado pelo fogo. Hoje minha mãe não consegue mais tocar piano. Sabe, às vezes eu pego a cadeira de rodas dela, coloco ela do lado do piano e começo a tocar as músicas que ela gosta de ouvir. E quando a gente começa a adorar a Deus ali, tocar aquelas canções, mesmo nesse tempo difícil, quando Jesus entra na sala, encontramos ouro refinado pelo fogo na presença do Altíssimo. Tua vida está difícil, irmão. Está pesado, está complicado. Todos nós temos histórias tristes para contar aqui. Mas uma coisa eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é fiel e poderoso para me guardar até o dia final. Precisamos olhar além. O que transcende. Existe ouro na presença de Jesus. Mas a Bíblia diz que também existe colírio para os nossos olhos. Ele diz: compre de mim colírio. E o que é isso?
Existem situações na nossa vida de dor, de angústia, que a gente não consegue enxergar além. Não consegue enxergar para frente. Muitos aqui ouviram tanta besteira na vida. A gente jogou tanta praga, que você perdeu a fé em si mesmo, a fé que as coisas vão dar certo, a fé que as coisas podem ser diferentes na tua vida. Você parou de sonhar. Você está vivendo uma crise de vira-lata, nesse país onde a maioria dos brasileiros não acredita em si mesmo, não acredita que as coisas podem ser diferentes. Mas Deus está levantando nesse lugar homens que enxergam pela fé, pessoas que experimentaram o colírio que vem das mãos de Jesus, gente que enxerga: esse país vai dar certo sim, a tua casa vai dar certo sim, os teus negócios vão dar certo sim. Existe colírio nas mãos de Jesus para os teus olhos. Sabe, quando buscamos a Deus, Ele às vezes pinga esse colírio e a gente enxerga coisa que ninguém enxerga. Esses dias eu acordei de manhã, eu oro de manhã, todos os dias. Eu estava ali falando com o Senhor e de repente veio Jesus falando comigo, falou: filho, lembra do João, aquele irmão que você discipulou já faz uns 3 anos. O que foi? Manda uma mensagem para ele agora. Falei: Deus, que estranho isso, mas estava no momento de oração. Falei: João, estou aqui orando, Deus me incomodou para mandar essa mensagem para você. Deus é contigo. Passam umas 2, 3 horas, esse irmão me liga chorando no telefone. Falou: Michel, essa noite eu não conseguia dormir, tão angustiado que eu estava. Situações pesadas, eu não conseguia ver um palmo para minha frente. E eu lembrei que você dizia que acordava cedo para orar. E eu falei: Deus, o Senhor está me vendo, o Senhor está cuidando de mim. Manda Ele mandar uma mensagem, para que eu saiba que o Senhor está me vendo. Quando chegou a mensagem, Michel, eu não conseguia parar de chorar. Sabe por quê, meu irmão? Existe colírio para os meus e para os seus olhos na presença de Jesus. Esses dias orando de manhã, tem uma senhora que trabalha lá em casa, eu trabalho, a minha esposa trabalha. A gente tem crianças pequenas, tem uma senhora que nos ajuda em casa. Eu acordei de manhã também, Jesus pingou colírio nos meus olhos. Abençoa a dona Lilian. Mas como assim, Deus abençoa a dona Lilian? Abençoa a dona Lilian. Tá bom, eu fui lá, fiz um depósito na conta dela. Quando ela chegou, eu falei: dona Lilian, Deus mandou te abençoar. Você vai ver lá uma grana na tua conta. Não estranha não, foi Deus que mandou. Passa o tempo, eu olho dona Lília no quarto, chorando. O que aconteceu, dona Lília? Falou: eu ia pedir as contas hoje. Eu falei: misericórdia. Eu falei: mas por quê? Ofereceram um outro emprego, eu achei que podia ser algo melhor para mim. Mas como é que eu posso sair de uma casa onde o meu chefe diz que Deus mandou ele me abençoar, e me presenteia desse jeito? Eu não vou mais embora daqui. Colírio para os olhos. Lembro do dia que eu estava tocando teclado na sala. Tinha um jovem na igreja que estava quase 1 mês fora de casa, viciado em crack, ninguém o achava. Aquele dia eu não fui orar para aquele moço, eu estava tocando teclado só. Mas quando eu estava tocando teclado, eu ouvi a voz do Espírito: vai atrás do Samuel, eu vou te mostrar onde ele está. Eu falei: Deus, que doideira. Era de madrugada, recém-casado, entrei no quarto da minha esposa. Falei: olha, eu vou dar uma volta. Meu, da minha esposa, não só dela, né? Lógico. Onde você vai? Eu vou atrás do Samuel. Falou: eu vou ficar orando por você. Entrei no carro, peguei no volante, eu não tinha ideia para onde eu ia. Eu falei: Deus, eu não sei para onde eu vou. Eu senti a voz do Espírito: pega Vicente Machado. Tá bom. Fui até o final da rua. De repente senti de novo: para o carro, ele está aí. Tinha uma praça. Parei o carro. Eu desci do carro, eu não procurei aquele moço. Quando eu pus o pé no chão da praça, ele estava sentado numa cadeira. Ele veio na minha direção e me abraçou. Falou: pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei: que hotel, cara?
Eu estava no hotel aqui perto e eu ouvi a tua voz, você me chamando. Eu desci, não tinha ninguém, então eu vim aqui e sentei no banco da praça. Eu falei, cara, não era eu que estava te chamando, não. Era o Espírito Santo de Deus que veio te buscar nesse lugar. Volta para casa, Samuel. Abracei ele, pus no carro. Daqui a pouco bato na porta da casa da mãe. Quando ela abre e vê o filho, o que aconteceu? Existe um Deus que pinga colírio nos nossos olhos. Ah, como eu queria que os teus olhos fossem abertos hoje em nome de Jesus. Existem vestes brancas para você. Talvez existam pessoas aqui que patinam e não saem do mesmo lugar. Os mesmos pecados, sempre. Cai, levanta. As vestes brancas não é um perdão para o pecado. É uma nova condição que recebemos de Jesus. Quando Josué, no livro de Zacarias, está na presença do Altíssimo e Satanás o acusando, Deus diz, repreende a Satanás e diz, ele é para mim um tição tirado do fogo. Ele dá vestes brancas, uma nova condição para liderar. Hoje eu vim dizer para você, Deus tem vestes brancas para você. Quando abrimos a porta para comunhão com Jesus, aí vencemos pecados na nossa vida. Eu era totalmente inconstante, caía sempre nas mesmas coisas. Até o dia que eu comecei a orar todos os dias. Hoje eu posso dizer para você que pecado na minha vida é literalmente acidente de percurso. Mas no passado não. Eu vivia assim, caindo. Hoje eu vim dizer para você, começa a orar todo dia. Abre a porta para Jesus. Começa a ter uma intimidade mais profunda. E Ele vai restaurar não apenas a porta, mas tudo que tem para dentro. Porque reforma acontece quando Jesus põe em ordem a nossa vida dia a dia. Sabe qual é o problema? A gente deixa ele aparar a casa, não sei, você não conserta a casa todo dia, o que acontece? Acumula tudo e vira uma bagunça. Tem muita gente aqui com a vida bagunçada, enrolada. Sabe por quê? Busca Jesus quando tem acampamento, quando tem uma semana de avivamento. Mas não deixa Jesus consertar a torneira que quebrou ontem, a fechadura da porta que não está funcionando bem. Não deixa ele arrumar a janela que trincou. E as coisas estão acumulando. Mas hoje eu quero dizer para você, sabe o que vai transformar a tua vida? Quando houver espaço para Jesus todo dia. Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta hoje. Se alguém ouvir a sua voz, Ele vai entrar, Ele vai ter uma refeição com você que não tem hora para acabar. Isso sim transforma a vida das pessoas. Se hoje você quer essa reforma, eu não vim aqui dar uma motivação para você sair, não. Jesus precisa fazer parte todo dia da tua vida. Se hoje você está dizendo, Jesus, eu abro a porta, eu quero reconhecer quem Tu és, eu quero tomar uma decisão, eu quero reconhecer quem eu sou sem o Senhor, que preciso de Ti, mas eu quero os privilégios da Tua comunhão contigo. Eu quero. Jesus falou contigo hoje, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você agora. Pede licença, vem em nome de Jesus. Pode vir. Oi, Deus abençoe. Oh Deus, aleluia, aleluia.
Você que está agora na presença do Senhor, feche os teus olhos e comece a clamar. Tem coisas que Ele mostrou que precisam ser arrumadas, agora comece a falar: Deus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu vou abrir a porta para tanta porcaria na minha vida, para tanta coisa que está me fazendo mal. Mas hoje eu quero a Tua graça, o Teu renovo. Restaura, Pai. Aleluia, vamos orar. Pai querido, estamos aqui na Tua presença. Eu não conheço, Deus, as histórias aqui, mas o Senhor conhece. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor atenda ao convite dos meus irmãos, que estão dizendo: Senhor, toma o Teu lugar na minha vida. Eu quero pedir, Deus, põe em ordem, faz de novo, que a luz de Deus chegue no coração de muitos hoje aqui. Deus, traz ouro refinado pelo fogo nesse lugar. Traz colírio para os olhos. Traz vestes novas. Que os meus irmãos saiam daqui renovados. Conserta as portas da nossa vida. Que a gente abra a porta para Jesus e para mais nada, Pai. Que o Senhor tenha primazia. Vem Espírito Santo de Deus trazendo cura, trazendo renovo. Vem com o Teu poder hoje aqui, Pai. Cura, Deus, em nome de Jesus. Cura, Pai. Queria fazer mais um convite para você que veio. Talvez você chegou aqui porque um amigo te convidou. Mas talvez você não conheça Jesus de verdade. Você conhece a história dos seus pais, o testemunho de outros. Mas você mesmo ainda não teve experiências com Ele. E hoje, ouvindo essa mensagem, você está dizendo: Jesus, eu quero te conhecer. Quero abrir a minha porta da minha vida para o Senhor entrar. Eu quero, Deus, eu quero que Tu sejas o amém de Deus na minha vida. Eu quero. Talvez você seja novo, teus pais são da igreja, como eu era, mas eu não conhecia Jesus. E hoje Ele falou contigo. Talvez hoje aqui Deus te mostrou que você tem que sair de cima do muro, você está afastado, você está fazendo coisas que não agradam a Deus, você sabe disso. Mas hoje nesse lugar você está dizendo: Senhor, eu quero voltar, quero me desvencilhar disso tudo. Quero a Tua graça, o Teu perdão na minha vida, eu preciso disso. Se Jesus falou contigo hoje assim, dessa maneira, aonde você está, levanta a tua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alta assim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, quanta gente, aleluia. Vou pedir para você levantar as duas mãos assim, você vai fazer uma oração comigo, isso. Repete assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida completamente em Tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida. Aleluia. Deixa eu orar por você, Pai querido. São tantos jovens clamando, Deus, cumpre aquilo que está na Sua palavra agora e sela, Deus, esses meus irmãos com o Santo Espírito da promessa. Que eles não sejam mais os mesmos, mas que a presença do Senhor os acompanhe. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Vamos adorar a Deus onde você está agora.
Adore a Jesus, exalte o nome dEle. Carlinhos vai conduzir a gente aqui. Louve, Ele está nesse lugar.